Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridico juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo muitíssimo bem acompanhado aqui de Pedro de Regina, como vai? Tudo bom, graças a Deus. Boa semana para todos nós, com o evento amanhã, né? Vocês vão estar vendo a gravação. Já vai ter passado uma semana, mas o evento da Future Law acontecerá literalmente amanhã. E para vocês já vai ter acontecido, mas quem seguiu a gente, quem viu o cupom que a gente disponibilizou, estará lá conosco, sem dúvida. Até porque quem não usou nosso cupom já sabe o que vai acontecer, né? Viu o episódio passado, Viu o episódio passado. Mas vamos lá, que o dia ainda não acabou, tem gravação, ainda tem prazo, tem uma porrada de coisa acontecendo. Vamos que vamos. E haja café, tá, gente? Aqui, é ó. Isso aí, ó. Saúde. O combustível do advogado, ó. Tem também um golinho aqui, que é sempre importante, antes que esfrie, né? Aliás, fabricantes de café poderiam patrocinar o Manda pro Jurídico, né? Tem tudo a ver com a gente. Paga nós e já digo uma coisa, o muro já não está tão mais baixo assim, hein, Pedro de Regina? Só fazendo um pequeno... Subiu. Só fazendo um pequeno adendo a título informativo. A Nath não está presente hoje porque Pedro teve problema de alergia da outra vez, foi com a cara inchada. Agora a Nath está com problema de alergia e também está com a cara inchada. Então, como trabalhamos aqui com audiovisual, ela optou por se resguardar e também cuidar da sua enfermidade. Certo, Pedro? Só pra ficar claro, não foi eu que passei alergia pra Natália, não. Não, vocês nem se viram. Foi uma coisa meio coincidência mesmo, rapaziada. Passou crises alérgicas, crises alérgicas. É que é mudança de estação. Temperatura. Estamos entrando aqui no outono e o carioca é muito sensível à saída do calor. E aí a gente está um pouco exposto a essas novas possíveis enfermidades. Mas vamos tocar aqui o pagode, porque essa semana tá cheia. E para começar, mantendo a ritualística desse podcast aqui, o Barão vai soltar suas pílulas, porque são sempre engrandecedoras e muito informativas, já não, Barão? É isso aí, vamos lá, vamos com pílula. E você viu ontem NBA, que eu sei que você gosta. Papai LeBron amassou. Amassou. Inclusive, quem estava na NBA, o ator que eu gosto muito. Adam Sandler? Exatamente. Adam Sandler, que aí ele fez um filme que eu também acho muito legal, que se chama Golpe Baixo. Filmaço. Onde ele era um jogador de futebol americano que foi envolvido, foi preso. Muito gostoso foi preso por ter sido envolvido em esquema de aposta esportiva e venda de resultado. E aí que é o gancho para a minha primeira pílula de hoje. Jogadorzinho de futebol da NFL, né, Rodrigo? O Jameson Williams. É um baita wide receiver do Detroit Lions. Ficou machucado um bom tempo agora. Mas tem novidade aí. E não é dentro das 4 linhas, das 100 jardas do futebol americano. Negativo. Né, fazendo aposta esportiva no college americano lá. Exatamente. E aí, suspensãozinha de leve pra ficar esperto. Ele e mais uma galera, né? É engraçado que a gente teve esse podcast, que a gente trouxe o Udo, né? Que, cara, recomendo que vocês vejam. É muito bacana. Independente da sua opinião ou não sobre a regulamentação das apostas esportivas, eu acho que pra gente emitir opinião, a gente tem que estar munido das melhores informações. E, cara, o Udo é uma pessoa que pode fornecê-las, tá? Sob o ponto de vista jurídico das causas que ele defende. Então, fica a recomendação. E é engraçado que a gente estava falando sobre... A gente fez esse podcast, começou a pipocar um monte de notícias. De repente, a gente entrou no algoritmo ali da rede social, começou a nos fornecer essas informações. Mas eu também trouxe que houve, e é a terceira vez que eu falo aqui nesse podcast, sobre o Calvin Ridley, que foi temporada passada, e agora está acontecendo com o Jameson Williams, que é também o wide receiver, por coincidência. E também é importante frisar que o Jameson Williams era apostador de uma liga que não tinha nada a ver com ele. Era outra situação, outro campeonato, mesmo esporte. Mas a performance dele não teria influência nenhuma nos eventuais lucros que ele poderia ter. Mas mesmo assim, ele está sendo investigado, já foi denunciado e pode pintar uma multa forte para ele e talvez até alguma punição nesse sentido. O Calvin Ridley, por exemplo, ficou uma temporada inteira fora. E também trazendo esse gancho, que o Pedro já trouxe de pílula, eu vou fazer um adendo. O Internacional, depois do evento que aconteceu com o Ferreirinha, que a gente já trouxe aqui anteriormente, jogador do Grêmio, agora indo pro lado vermelho lá de Porto Alegre, está promovendo cursos de, eu diria, educação nesse sentido para os jogadores, para que evitem
eventuais investigações, denúncias nesse sentido. E também é importante para trazer a noção de responsabilidade para os atletas. Eu não falo que muita gente fala assim, não, os jogadores são ignorantes e tal. Não, a questão é essa, e acho que nem vale a pena estar nesse mérito, acho que tem uma visão um pouco rasa sobre o atleta. Eu falo no sentido de ser uma novidade, uma nova realidade que os jogadores estão expostos, não só os jogadores, mas nós como advogados, nós como eventuais apostadores, fazer uma brincadeirinha ali dentro da responsabilidade que é necessária nas casas de aposta. Eu acho que todos nós temos que nos adaptar, desenvolver um conhecimento nesse sentido, e eu acho muito bacana a iniciativa do Internacional nesse sentido, visto que já está vendo que está pipocando situações que podem interferir diretamente no campo bola, né, que é a função do Internacional. Se o cara fez um preparo sobre isso, ele estudou de fato para poder estar fazendo o curso, eu acho muito legal. E, uma vez encerrada aqui a primeira pílula, antes de partirmos para a segunda, eu vou ter que pedir aquele pedido que eu sempre faço, para que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Lá você vai ter nossos cortes, nossas informações, todas as novidades que o Manda Pro Jurídico está trazendo para vocês, seja a título de conteúdo, a título de eventos, informações, parcerias. Todos os nossos canais de comunicação estão abertos lá. E também vou pedir para que nos sigam, compartilhem, interajam conosco nas nossas redes de divulgação dos episódios. Qualquer plataforma de áudio e vídeo da sua preferência, nós estaremos lá. Manda Pro Jurídico, podcast sem erro, e toda interação é muito mais que bem-vinda, pois assim conseguimos fomentar essa bolha e trabalhar no crescimento dela, essa bolha virtuosa de juristas que querem repensar e trazer novas reflexões para o nosso direito, a nossa advocacia brasileira. Certo, Pedrão? Vamos para a segunda. É isso aí. E quanto mais a gente compartilha, vocês compartilham, salvam, interagem com a gente, mais o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante. Então ele ajuda também a outras pessoas que não estão na nossa bolha a tomarem conhecimento do nosso conteúdo. Então, por isso que a gente conta com vocês, pede sempre isso em todos os episódios, porque é muito importante para o nosso conhecimento. Valeu, muito obrigado, e também não custa nada, é de graça. Por favor, né? O que não abunda não prejudica, já dizia o ditado. Então vamos lá, segunda pílula. Já que você falou de um querido nosso aqui, participante, e que a gente tá sempre elogiando nossos convidados, porque a gente realmente gosta da boca pra fora. Exatamente deles. Vou falar da Carol Coutinho. Carol Coutinho fez uma postagem muito legal essa semana no Instagram dela, aliás, casadíssima, com Gui Saraiva. É verdade. Super casados, casalzão aí, então um beijo pra eles. Donos de Recife. É isso, Donos de Recife. Barão de Recife. Exatamente, Barão e Baronesa. E aí a minha pílula aqui tá no Instagram dela, ela postou, achei legal o caso, de um casal, era uma mulher, ela descobriu que ela namorava um camarada, e o cara era casado, tinha filho e ela não sabia de nada. E aí, ela entrou com uma ação judicial quando ela tomou conhecimento e ganhou uma indenização de R$4.000. Então, assim, resumindo o caso, entrem no Instagram da Carol, vejam lá a postagem carrossel que ela fez, que tá muito legal. Ela manda muito bem nessa questão de mídia social, então sigam ela lá também. E o caso é basicamente o seguinte, eles tinham um relacionamento, tá? Até estável de certa forma, porque ela tinha senha de cartão dele, enfim, senha bancária e tal, tudo mais. Tinha uma relação e ele sempre escondeu, 1, que ele era casado, 2, o nome dele, e 3, que ele tinha filho. O maluco é o 7 brabo, né? É verdade. E 7 malabarista, né? Porque esconder isso tudo assim dessa forma, Pô, tá não sei nem como é que ele conseguiu isso aí. O cara é o mágico da 171zice. E aí, ele foi condenado a R$4.000 pela justiça. O que você acha disso aí, Rodrigão? Eu acho pouco por todo esse malabarismo que ele conseguiu fazer, mas eu também não sei a realidade do casal pra saber se é um valor muito... A indenização foi a título de... Foi em que... Danos morais. Danos morais. Pelo conteúdo vexatório, Sim, claro. vexatório, porque ele até se apresentava com ela em público. Cara, eu acho que tudo depende, aquela grande debate da proporção da indenização, né? Até quanto R$4.000 realmente traz um caráter compensatório para outra pessoa, até quanto o cara pode pagar também. Não adianta nada você botar uma indenização... de 4 milhões o cara não tem, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter um contexto, realidade muito forte nisso. A dosimetria da indenização tem que ser algo muito relevante e cabe ao magistrado ou à magistrada a fazer essa análise, né? Com relação... Dosimetria, né? Com relação à dosimetria, mas com relação ao quanto o cara tem eu imagino que R$4.000 seja um valor muito vultuoso para essa pessoa. Será? Porque o cara tem filho, né?
Enfim. Hoje em dia, escola não é um negócio muito barato, não. Mas pode ser botar no sistema público de educação também. Pode ser, tudo Tem- bem. Mas tem aí essas pro cara variáveis. fazer esse malabarismo aí, esse cara não deve estar na escola municipal, filho dele não, cara. Enfim. Eu acho que, cara, os danos morais são super justos e válidos. Claro. Há clara ofensa à pessoa, legítimas expectativas de um casamento, e todo o que engloba, né, a instituição Sim. do casamento, não só jurídico, um ponto de vista jurídico, mas um ponto de vista social, ponto de vista até religioso, se for o caso, não sei qual é a origem das pessoas, mas Que deve ter, porque o Brasil é um país... o Brasil é um país extremamente super religioso. Acredito que cabe a análise do caso concreto. E aí tem que pegar os autos para ver realmente a fatura do cartão do cara e fazer essa análise, sabe? Mas que cabe, para mim é inegável. Também acho. Ponto de vista frente. jurídico. Falando em casamento, Pedro, o que as pessoas fazem quando estão na lua de mel, Pedro? Não sei, mas com certeza não é contratar Blue Moon que deu um calote numa galera aí, né? Um tempo Exatamente. atrás. Não, Blue Moon também não. Mas puxando até essa galera que tá sofrendo umas fraudes aí, vítima de fraude. Pois é. Tem um bacana do hotel urbano, gente. Vai pra lua de mel, você vai pegar uma viagem, só que aí, dependendo do caso concreto, se você fechar com o hotel urbano, você tá correndo um risco sério agora. Até quase caiu o microfone aqui. Isso é energia ruim dos inadimplentes aí. O pessoal tá com sangue no olho. Gente, tá acontecendo com o hotel urbano, acho que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo nos noticiários, nas redes sociais, tá focando toda hora notícia sobre isso. Acho que muito em função também da falta de noção de imagem do próprio CEO perante o mercado, que ela está se tornando uma inadimplente dos seus serviços. Ela não está conseguindo entregar o serviço planejado e acordado para os seus clientes e para os seus parceiros comerciais, que são os hotéis e pousadas espalhados aí pelo Brasil e mundo, tá? Em função disso, começou-se a ter muita união dessas partes, né? Seja do polo dos parceiros, do polo dos consumidores. Chegando até eu diria, um bingo de ilícitos que o hotel urbano vem cometendo. A gente pode pegar aqui, se a gente fizer aqui um bingo, um álbum de figurinha, eles estão completando quase todos, gente, que uma empresa não deve fazer. Correto, Pedro? Cara, essa questão é complicadíssima, né? Porque essa prática a gente vê em vários mercados hoje no Brasil. Então a gente vê na venda de pacote turístico, como no hotel urbano, né? Que agora é URB, né? HURB, a sigla, né? Que ele abreviou. Provavelmente até vai saber também se não é por uma questão de fraude ou entrada no mercado, não sei, também não interessa. Mas, enfim, é a mesma, né? É a mesma companhia, a mesma empresa, que fazia a venda a longo prazo. Então você comprava um pacote aqui e daqui a um ano você podia viajar, marcar sua viagem, 2 anos, enfim, até mais, às vezes, o prazo maiores. Você compra essa passagem. Eu, inclusive, comprei um pacote desse, que eles estão aí jogando pra frente já tem mais ou menos 1 ano. Olha aí. Mas esse aí, se ele não me pagar, acho bom ele pagar, mas enfim. E isso é o que eu tava falando da Blue Moon. A Blue Moon também tinha essa prática. Ganhava o dinheiro num casamento, pagava o outro e nessa, uma hora a conta não fechou. Que é o que tá acontecendo agora, é o que tudo indica com o hotel urbano. Então, vários estabelecimentos, vários hotéis falaram, inclusive, que preferem ficar vazios a ter, por exemplo, que fazer algum tipo de contratação com o hotel urbano, porque eles sabem que não está sendo pago. Então fica aquela promessa, que já está hoje na casa de mais de 100 mil reais, se eu não me engano, no hotel lá. Esse tem um hotel, relato, né? Ele está com 100 mil já em dívida e tinha expectativa, né? De 72 mil a ser pago pelo hotel urbano aí, nos pacotes, né? É muita grana, isso, né? É um parceiro só, tá? Porque se a gente pegar aqui os dados que foram levantados nas fontes que, enfim, Globo, G1, etc., já somam-se 140 milhões em dívidas para os parceiros ou para os consumidores. Quer dizer, é muita coisa. É um buraco bem grande, para uma startup principalmente. Pois é, quanto menor a empresa ou mais recente ela for, como no caso das startups, por exemplo, né, que são empresas aí que estão embrionárias, começando, é mais complicado ainda, porque não necessariamente você tem um fluxo de caixa, você não tem uma tradição no mercado para subsidiar suas vendas futuras. Então, assim, é muito complicado você entrar nesse imbróglio, nesse ciclo que pode acabar te encralacrando lá na frente. Exatamente. Né? E aí, nas tratativas que as pessoas vêm tendo e são comunicadas para explicar como que está acontecendo,
muitas vezes eles são atendidos por bots e os bots ficam eternamente e você não tem a resolução do problema. E aí vai muito naquele papo que a gente já falou sobre inovação. E tem um cara que escreveu, 2 caras aí, Paulo Samico e Rodrigo Ávila, eu acho o nome deles, escreveram um artigo muito bom sobre isso aí, sobre inovício, quando a inovação é ineficaz e quer dizer, você fica só nesse ciclo vicioso que não resolve nenhum problema e você está só empurrando com a barriga uma situação ou até prejudicando o seu negócio, como é o caso aqui, tá? Porque está só gerando mais insatisfação por parte de todo mundo que está envolvido nessa situação, seja consumidor, seja parceiro, correto? E você até falou um ponto interessante, que você disse que as empresas, os prestadores de serviço hoje têm essa integração com o consumidor, né? Sim. E eu acho que isso é um papel muito fundamental da rede social, porque antigamente, sem rede social, cara, como é que a pessoa ficava sabendo lá que esse hotel tá sem ganhar 100 mil reais e os 72 que estão para receber, ele já tem a expectativa que não vai receber pelo golpe que ele tá sofrendo. Então isso tudo vai à tona na rede social, porque antigamente você dependia de um veículo de comunicação, um jornal, impresso, não necessariamente você assinava aquele jornal, você não ficava sabendo aquela notícia. Hoje na rede social, cara, é quase impossível você conseguir esconder algum tipo de informação nesse sentido. Porque o primeiro prestador de serviço que começa a não receber, ele já se fala com o outro, já vai mandando mensagem, vai criando aquela comunidade ali dos prestadores que se falam. Aí um consumidor faz abre uma reclamação no Reclame Aqui, que aliás é um órgão que eu gosto muito. Isso aí. Acho que ele tem um papel fundamental no mercado consumidor do Brasil. Inclusive teve um episódio aqui que a gente falou, é muito difícil essas compras de... Eu não sei se a gente falou no off ou se a gente falou durante o episódio com a Natália. Eu lembro da Natália falando isso. Você com a Natália falando. E eu lembro que a gente falou que como que também a gente vai saber que fez uma compra na internet, aquele site, aquela conta, ela era falsa ou ela tinha algum índice de fraude. E aí eu falei que um dos mecanismos que eu uso quando eu faço compra na internet ou no Instagram de alguma empresa que aparece lá pra mim como propaganda, link patrocinado, eu procuro no Reclame Aqui, se tem alguma reclamação. Com certeza. Como é que a empresa respondeu e várias vezes, vou te falar, várias vezes mesmo, eu já joguei e vi lá produto não entregue, não compre que é fraude, tô há 3 semanas sem receber nenhuma informação, às vezes a empresa nunca me respondeu. Então ali é um grande indício porque, cara, qualquer pessoa que se cadastrar naturalmente pode abrir uma reclamação. E a empresa... quando você faz o cadastro lá e abre a reclamação, você tem que arrolar a empresa, como se fosse uma ação judicial mesmo. É quase um processo eletrônico público, assim, né? Informal, assim. Exatamente. Aí você bota lá a empresa, que já tem várias, obviamente, hoje cadastradas, e a empresa abre prazo pra ela responder, ela é notificada ali pelo portal. E as empresas sérias, elas costumam responder. Exato. Eu tive essa experiência uma vez com Americanas, e eles foram muito prestativos comigo, resolvendo o problema em, sei lá, 5 dias que a gente ficou conversando. A resposta foi, é uma questão de consistência contábil? É uma consistência contábil, que a gente vai resolver rapidinho. Mas não, falando sério, a Americanas foi muito boa. E, cara, empresas sérias, realmente, eles morrem de medo de uma nota ruim no Reclame Aqui. Pra vocês terem noção, o hotel urbano tem uma classificação nos últimos 6 meses denominada ruim, tá? E nos últimos 6 meses foram mais de 29 mil reclamações. Quer dizer, é uma bola de neve crescente. Isso aí vai estourar. Que estourou. Na verdade, estourou já. E eu acho que é importante a gente ter essa noção do impacto que isso pode causar no negócio e da... Cara, isso... Entender o histórico disso. Porque essa estratégia do hotel urbano, como você trouxe muito bem, eu vou até pesquisar o nome aqui para não... Venda a descoberto. Que é quando você empurra para frente, mas você fecha o negócio agora e uma coisa vai pagando a outra. A compra que acontece, a venda que você fez agora vai pagar a venda que você fez depois, enfim. É o famoso trocar o pneu com o carro descendo na ladeira, né? E é uma estratégia que arriscada, muito arriscada, mas já deu certo algumas vezes. Cara, qual que é o risco dessa estratégia, na verdade? É que se você não tiver uma organização financeira muito grande, você tá cometendo fraude, e né? você fica exposto a diversas variáveis que podem influenciar muito ou não no sucesso disso. Você não tem o controle da operação inteira, você fica dependendo de outras coisas. E o que aconteceu no caso do hotel urbano é que essa questão da pandemia ter afetado e ter sido a origem dessa estratégia é que o setor de viagens acabou surpreendentemente se recuperando
muito rápido. Nesse sentido, Raquelzinha entrou aqui, uma amiga nossa está aqui na gravação. Perdão pela desconcentração, amigo, mas vou voltar aqui agora. Essa questão acabou afetando porque os preços valorizaram, só que o preço pago anteriormente, que eles estavam fechando as vendas, não era o suficiente para eles pagarem a operação agora. Mas não é porque ele é desorganizado, né, irmão? Porque, porra, se tu comprou uma passagem 3 anos atrás, aplicou essa porra na poupança, hoje... Porra, entendeu? Exatamente. Eu tô falando de poupança, eu tô nem falando se o maluco ainda foi ousado aí, jogou uma ação aí da Klabin e ainda ganhou dinheiro na operação. Só que aí tem mais uma camada de problema que não era previsível, que é a guerra da Ucrânia, né, e da Rússia, que jogou lá pra cima o preço do petróleo e aumentou a passagem de avião. Ou seja, tudo ficou mais caro e o preço pago pelo consumidor lá atrás não pagava a passagem. A desculpa é o bote salva-vida do cara do mau gestor. Todo mundo que não consegue algum sucesso em alguma coisa, que comete algum tipo de fraude, que pega o dinheiro dos outros pra fazer alguma outra coisa, tem alguma desculpa boa pra te dar, meu irmão. Cara, foi mais... É guerra na Ucrânia, é guerra isso. Porra, meu irmão. Caramba, não, 3 anos com o meu dinheiro, e aí? Pedro, mas de fato, eu entendo o que você tá falando, mas o mundo não teria como prever uma guerra na Ucrânia. E assim, só que eu acho que, no mínimo, um provisionamento deveria ter ocorrido, né? Porque a valorização dos pacotes de viagem posteriormente à pandemia é uma coisa. Foi mais rápido do que ele imaginava. Beleza. E aí veio a guerra. Outro fator também. Tá bom, mas se eu tiver... Você não se planeja para uma estratégia que você sabe que é arriscada, você está exposto a acontecer o que está acontecendo com o teu plano nesse momento. Então, você tem uma estratégia arriscada, você tem que ter no mínimo uma segurança. Um provisionamento, né? concordo. Provisionamento. Então, se eu te dei um dinheiro hoje, vamos dizer, R$1.000, conta redonda, te dei hoje R$1.000 para comprar uma viagem pro Nordeste. Nesse dia, se eu te der... Pedro, viagem para Tóquio era R$2.000. Não, tudo bem, mas... Olha que loucura. Vamos falar mais fácil aqui. R$2.000 de viagem para Tóquio, que seja, R$2.000. Naquele dia, se eu quisesse comprar passagem, eu tinha? Porque eu, sinceramente, acho difícil ter. Não. Os então, amigos assim, meus compraram pra Cancún e aí eles foram 8 meses depois. Pois é, então assim, o cara quando ele faz isso, ou ele faz no estilo de um consórcio, aonde ele vai pegar aquele montante total pra render e ele conseguir usar nessa operação pra comprar o carro do consórcio, e aí por exemplo. alguém, um financeiro... E aí você tem alguma coisa mais complexa complexa nesse sentido, beleza, né? Porque, por exemplo, mesma coisa, um consórcio da vida, eu não vi a Porto Seguro falando que a guerra da Ucrânia influenciou, ele não vai pagar a casa que o cara financiou lá no consórcio dela, entendeu? Perfeito. É a mesma coisa, é o mesmo princípio sob o ponto de vista de captação, e depois você tem que entregar alguma coisa, seja um carro ou uma viagem de passagem aérea de um pacote. Então, obviamente, são operações diferentes. Uma coisa é um consórcio, tem uma natureza jurídica, tem um aspecto societário diferente do contrato de prestação de serviço do hotel urbano, mas dá para se usar o mesmo tipo de racional sob o ponto de vista de você captar o dinheiro, aplicar ele, ganhar um resultado e aí entregar lá o produto ou serviço. Mas, mesmo sobre esse ponto de vista, o que eu acho do hotel urbano é, se você vende, meu irmão, você tem que entregar. Perfeito. No mínimo, eu não tenho como te entregar. Toma o teu dinheiro de volta. Eu não quero meu dinheiro de volta. O dinheiro de volta, beleza, irmão. Já foi pago, já tava pago outra coisa. Exatamente. Aí que tá. Exatamente. Aí que tá. Se você tá usando o meu dinheiro pra sua operação, você tá usando o seu dinheiro pra operação da Raquel e assim sucessivamente, cara, de algum jeito você tem que me devolver meu dinheiro. Isso aí. Não dá pra a guerra na Ucrânia com o meu dinheiro, agora eu não tenho mais o seu. Pô, meu irmão. Ou tu me entrega o que eu comprei, ou tu me entrega o meu dinheiro de volta. É isso aí. Até porque o Código de Defesa do Consumidor, ele te dá essa garantia, né? Não, e o dinheiro de volta atualizado, né? Sim. Com a inflação reincidindo. Beleza, exatamente. Nem que seja juros de poupança, outra vez. Lá o menorzinho ali, mas isso, exatamente. Alguma coisa você tem que fazer. Não dá pra, não tenho mais. Como assim não tem mais? Exatamente. Bom, aí o pessoal do Hotel Urbano tá falando que está havendo uma força-tarefa para negociação desses débitos, dessas dívidas, de toda essa situação, né? E, bom, a gente espera que realmente aconteça. Porém, a gente tem que entrar num tópico que não ajuda muito o Hotel Urbano. A verdade é essa. A declaração do CEO deles lá? O que a declaração? Tudo, né? O vídeo dele pisando na faixa de manifestação contra o Hotel Urbano. O vídeo dele mandando o cara tomar ali, chupar aquilo, que nem ele fez com o consumidor dele, que tava no grupo do WhatsApp que ele pegou o contato. A exposição dos dados, cara, que ele fez, e ainda brincou aqui, ó, pra vocês fazerem trote.
Cara, isso não existe. A gente tá, assim, graças a Deus, a gente tá caminhando num momento que a tutela dos dados, o tratamento dos dados dos consumidores está sendo cada vez mais levado a sério. Então, esse tipo de comportamento não pode ser mais aceitável nas grandes companhias, nas grandes organizações. Na verdade, nem grande, nas organizações, independente do tamanho delas, certo, Pedro? Certo, certíssimo. Eu tô vendo aqui, ó, a questão do hotel urbano, para ver qual é o tipo de construção societária deles, se eles são uma SA, se eles são limitada. E lendo rápido aqui, eu não consigo ver, mas ela estava estimada num patrimônio de 2 bilhões de reais, era o valor de mercado dela. Era um valor cara, é um negócio significante, assim, sabe? É um negócio grande, é um negócio grande. Eu acredito que não esteja listado. Não esteja listado. Fica aqui na Barra da Tijuca, fica aqui perto. Ah, você conhece lá a sede? Já, é ali no... Não vou falar nada não, porque vai que... Enfim. Enfim, o nome do ex-CEO da URB, porque hoje ou ontem, no fim do dia, chamado João Ricardo Mendes, ele foi afastado, enfim, entrou, já tá numa nova direção, mas fica claro que, falando aqui, remetendo aqui o carimbo, né, o carimbo não, o bingo, foi afastado, não, ele renunciou. Ele renunciou, mas pressão interna do próprio Muito tranquilo falar isso. Mas, não, assim, é engraçado, porque tá na página do Google, é só notícia sobre o cancelamento e o Reclame Aqui, com mais de milhões de reclamações sobre a fraude aí que eles cometeram. E, aliás, tem até o aspecto de LGPD, né? Que você falou muito bem que eles vazaram o dado. A LGPD tem, inclusive, previsões legais de sancionamento, podendo ter multas altíssimas em cima do faturamento do hotel urbano, né? O que pode prejudicar demais eles nisso aí, no vazamento de dados que ele teve. Não, a multa é até 2% do faturamento, a multa. Sim. É um valor, assim, exorbitante. Falando de faturamento do hotel urbano, uma empresa que vale 2 bi, dá pra ver que 2% não é uma brincadeira. 20 milhões. Fiz Kumon, né? Tô brincando. Inclusive, Kumon pode pagar a gente também, tá? Eu não fiz Kumon, não, mas o Rodrigo fez, ele sempre fala isso. O Pedro, quando ele não quer fazer conta rápido, quer dizer, ele não sabe fazer conta rápido. Quando ele não quer fazer calculadora, etc., ele me chama, Rodrigo, faz essa conta aí pra mim. Por incrível que pareça, alguns advogados sabem fazer percentual e etc., com certa facilidade. E tu sabe que eu acerto, Pedro. Tá bom, Rodrigo. Eu vou dar essa moral aí pra você, pro Kumon poder patrocinar a gente. Mas então, cara, olha só. Vou fazer aqui um panorama do caso URB. Ó, a gente tem questões contratuais em ilícito. Pelas prestações... Violação ao Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviço também. Isso. A gente tá falando aqui, ó. Dos parceiros, temos os contratos. Relação consumerista, consumidores. LGPD, enfim, infração dados sensíveis. Do então CEO do hotel urbano. E também o próprio compliance enfim, aquele lance que o próprio Cauã nos falou aqui, inclusive Cauã, baita episódio, tá? Recomendo. Que ele fala que compliance é cultura. E cultura começa de cima, correto? E se eu não me engano, ele era o CEO e fundador do hotel urbano. É mesmo? Eu não sei. Então, eu não assim, tenho essa informação. Vou até confirmar aqui, mas se eu não me engano, ele é CEO e fundador. Ou seja, o cara se sentia realmente o dono, largou o F legal e, seguiu o baile, né? Pois é, e aí eu fico muito pensando no ponto de vista desses fenômenos de internet que a gente tem hoje em dia. A Elon Muskização do CEO, né? Que agora todo mundo quer ser um pouco... Exatamente, ele é o fundador. Agora todo mundo quer ser excêntrico, agora todo mundo quer fazer de ser o diferentão pra ter algum destaque. Mas é o que eu falo, né, Rodrigo? Eu canso de falar isso aqui. O cara acha que ele bota uma camisa preta e uma calça jeans e ele é o novo gênio do Vale do Silício, né? É o novo Mark Zuckerberg. Né? Não, porque eu não vou botar uma roupa social, um terno, porque eu só uso camisa preta e calça jeans. Aí o cara é um fudido, fala isso só pra falar que ele é alguma coisa, entendeu? Pô, meu irmão, tu não é o Mark Zuckerberg, tu não é o gênio do Vale do Silício, tu tá assim porque tá fudido na vida. Não vem com esse papo pra cima de mim que isso não cola, entendeu? Então, assim, não é porque o Mark Zuckerberg usa a camisa preta e uma calça jeans e um tênis da Nike, que se você fizer isso, você é bilionário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é. Isso aí. É quase que um enovício do que você tava falando, né? Todo mundo faz assim, então agora eu tô na moda, eu tô seguindo o conceito do Mark Zuckerberg. Pô, tu não é ele, cara. Isso aí o Pedro, a gente tem muito debate sobre isso, porque o Pedro é um cara que gosta muito de usar ternos, etc. E eu sou um pouco mais informal. E a gente tem uma sociedade e tudo certo, a nossa sociedade de advogados funciona assim. Só que eu acho que hoje em dia é muito mais uma questão de branding do próprio profissional do que outra coisa. Entretanto,
em nada funciona um branding bem feito sem um conteúdo bem estabelecido, uma técnica perfeita. Enfim, todos os princípios que a gente sempre levanta aqui no mundo Mas o próprio branding, Rodrigo, você tem que ver de acordo com o mercado que você está inserido, a profissão que você está inserido, o cliente que você atende. Nada adianta também você ser um advogado, porque eu não quero botar o terno. Beleza, tu tá sem terno, mas tu tá de camisa social. Sim. Tu não vai chegar no escritório de Havaiana, shortinho da Richard e camiseta de regata, irmão. Não adianta, entendeu? Tu vai atender um cliente se você fizer isso. Ou tu vai ser completamente descredibilizado, independe do conteúdo que você tem. Sim. Existe até o branding, quando a pessoa... Quem estuda branding não fala que faz branding porque a palavra é bonita de ser dita, e aí o cara é o Mark Zuckerberg do branding aqui também, porque ele botou a camisinha preta da Hering. O brand tem um conceito, não é o brand não é caralho, assim, que eu faço do jeito que é e vambora. Porque brand é legal. Hoje em dia a geração, sei lá qual é a geração hoje, acho que é Z, né? Geração Z. A geração Z veste pochete atravessada no peito, então eu vou botar porque é legal. Meu irmão, tu vai entrar com a escola de advocacia com a pochete no peito, no meu tu nem entra. Escritório de advocacia, fórum, idem. Porque eu sou médico, eu não acho legal vestir branco. Então bota lá uma camisa preta pra ver se tu vai ter o mesmo impacto no seu consultório. Um ou outro, cara, aí ele vai falar assim, não, porque tem um cara na Suíça que é médico e aí ele usa camisa preta e é tatuado. Pô, meu irmão, é um cara. Aí tu vai querer fazer a mesma coisa aqui atendendo no Barra Shopping? Não vai entrar ninguém. Aí você pega uma exceção e você transforma numa regra, e quer transformar como um modelo a ser seguido. Não é assim. Pra tu fazer o que o cara faz, chegar onde o cara chegou... O Mark Zuckerberg consegue hoje botar uma camisa preta porque ele já teve que usar muito tempo pra fechar patrocínio, rodada de investimento. Pô, não é assim que funciona. O Pedro sabe, a Natália sabe, todo mundo sabe. Eu tenho algumas tatuagens no corpo. Mas, cara, também, eu até apareci aqui uma vez com a camisa mais esportiva, sei lá. Mas, cara, ambiente de trabalho... Não, mas, por exemplo, até questão de tatuagem. Por exemplo, existe um Hoje ele já deve ser aposentado. Mas na época que eu comecei a faculdade, tinha um promotor de justiça que ele era conhecido e referência porque ele era tatuado e cabeludo. Então todo mundo, quando começou lá atrás mesmo, na época do meu pai, assim, advogado, eu bem no começo na faculdade, nem era advogado ainda, todo mundo fala, porra, advogado tatuadão, pega malzão, tal, não sei o quê. Aí todo mundo estava esse cara. Era o promotor que era lá, porra, descolado, tatuadaço, todo tatuado, cabeludo. Todo mundo falava desse cara. Cara, ele é um cara. E isso... por ele ser bom no que ele fazia... E ele tem uma baita estabilidade. Não, e ele ainda era concursado, Mas assim, isso não influenciou na carreira dele, ou influenciou de alguma forma, não sei. Mas assim, ele era a referência. Aí todo mundo que queria fazer, mas o cara lá faz. Mas, meu irmão, tu é o cara. Tu faz o que o cara faz, tu fez o que o cara fez, tu chegou onde o cara chegou. Pois é. Então ele não pode ser sua referência. Se você quiser chegar lá pra você almejar chegar no lugar dele, beleza. Mas não quer dizer que o cara fez lá que tu vai fazer aqui agora, vai ter o mesmo resultado. Tem até jogado, acho que no STF, nesse quesito de tatuagem. Pra concurso, admissão pra concurso, foi um policial que entrou, inclusive, com esse recurso. Pra policial tinha até uma vaga que foi vetada pelo STF, que no estado do Rio de Janeiro, inclusive, fizeram um concurso pra Polícia Militar do Rio e queriam botar número mínimo de dente na boca. Jura? É. Que loucura. E aí o STF cortou. Não tinha a ver com a atividade fim da profissão, do exercício, então não poderia botar esse requisito. Mas foi um caso, por exemplo. Depois eu vou até pegar o número desse julgado aí pra poder aqui pra gente aqui no link, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas eu lembro bem desse caso quando eu tava estudando. Eu tava na faculdade ainda quando esse caso aconteceu, mas me marcou. Porque eu fiquei bem reflexivo, assim. Apesar de não ter nada a ver, eu também fiquei, mas também tem um policial sem dente, assim, também não pega. Cara, mas eu acho que até impede uma construção de ascendência social. De repente o cara não tem condição nesse momento, mas passando por uma prova da PM... Beleza, pode ser, sim. Entendeu? Ok, justo. É uma barreira de entrada que você coloca porque o cara não consegue agora. Cara, é um serviço caro. Todo mundo sabe. Sim. Enfim. Mas, enfim, eu acredito muito... Eu vou muito... talvez eu seja até um pouco conservador. Não sei se é conservador, mas eu acho que eu penso um passo... além da manchete, dessas questões. Cara, não é porque o Elon Musk fez desse jeito e deu certo que você vai ter que fazer isso para dar certo também. Eu li relatos, enfim, que esse CEO, né, o João, ficava compartilhando coisas do Elon Musk e tal, meio que ele usava o Elon Musk como referência para muitas coisas. Ótimo que use, mas que use pro bem e saiba que você não é ele. E não fira o seu negócio, cara. Isso é muito importante pra gente. E, cara, não é porque o Cauã falou essa frase, eu não vou parafrasear exatamente o que ele disse, mas o cerne, né, o núcleo da mensagem não é porque um caminho foi bem sucedido pela pessoa que esse vai ser o seu caminho para ser bem sucedido também. Sim, claro, referências são importantes, então você aproveitar alguma coisa ou outra de um exemplo, de um caso concreto que você, cara, eu consigo adaptar isso à minha realidade? Pô,
perfeito, irmão. Aproveita e vai dentro. Irmão ou irmã, independente. Mas não necessariamente fazer as coisas do jeito que a pessoa fez vai te fazer alcançar o sucesso. Até porque cada pessoa tem suas particularidades. Sim, então, cada um tem então sua as história, suas né? particularidades são diferentes na construção do seu caminho comparado a outra pessoa. Certo, Pedro? Não, é isso mesmo. Eu acho que assim, você ter pessoas que você admira, que eles são suas referências, seus ídolos, que seja, legal, você pode ter. Mas saiba que eles, pra chegarem lá, tiveram uma estrada que é completamente diferente da sua, como a sua é diferente de outra pessoa. Cada um tem a sua estrada. E pro cara chegar naquele lugar, naquele status, ele teve que percorrer um caminho. Ainda que você percorra o mesmo caminho, não quer dizer que você vai chegar no mesmo lugar que ele chegou. Então, outra vez, não é porque o cara usa um tipo de roupa que se você usar, você vai ter o mesmo dinheiro que ele na conta bancária. Exato. Não é porque o cara fala no Twitter bastante e virou o homem mais rico do mundo num certo momento, que se eu falar no Twitter bastante, eu vou virar o homem mais rico do mundo. Então, assim, são coisas que tem nada a ver. E as pessoas tendem a fazer esses atalhos porque é conveniente. Mas é conveniente, mas é irreal. A realidade de cada um é diferente, não tem muito o que ir nesse sentido. E acredito que, bom, temos um exemplo claro aqui agora de que, cara, persiga o teu caminho e use algumas referências. Por exemplo, o Pedro sabe muito bem que eu sou muito fã, o Pedro até falou do LeBron James, eu sou muito fã do LeBron James. Mas não é porque o cara fez sucesso que eu vou ficar arremessando 45 mil bolas de 3 para tentar vencer na advocacia. E pode ser aplicado também na advocacia. Não é porque, vamos supor, um grande advogado aqui, o Rui Barbosa, traçou um determinado caminho, que eu vou traçar o caminho que o Rui Barbosa traçou, até porque são realidades diferentes, momentos diferentes. E a gente pode pegar diversos sócios que estão hoje em dia atuando, grandes advogados e advogadas que são caminhos diferentes. E todos nós temos habilidades diferentes, então potencialize as habilidades que você tem, não o caminho que outro cara usou, porque potencializou as habilidades dele, né? Exatamente. Saiba no que você é bom, foque naquilo e eventualmente procure pessoas de referência que são desse seu caminho, dessa sua capacidade, dessa sua expertise, para você aprimorar ainda mais e ter essa troca. E não imite como o cara fez com o Elon Musk, fez a situação com o Elon Musk aí. E, além de tudo, o cara ficou com forma de maluco, né? Pega mal demais, cara. A única coisa que ele conseguiu copiar do Elon Musk é ser chamado de maluco, né? Porque o resto... A diferença é que o Elon Musk tem um patrimônio bilionário, assim, bem robusto. Basta ver na lista Forbes. E o amigo ainda não está, né? O amigo aí daqui a pouco vai abrir falência porque vai falar que não tem como pagar os pacotes turísticos. Dito isso tudo, senhoras e senhores, doutores e doutoras, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Além das nossas plataformas de áudio e vídeo. Estamos disponíveis em todas elas, então acesse nosso conteúdo pela plataforma de sua preferência. Manda pro Jurídico Podcast. YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Não falta cardápio aí. Local pra achar a gente, né? Exatamente. Estamos tudo quanto é canto. É facinho de achar. E, Pedro e Regina, pra qualquer outra dúvida, já sabe, né? Manda pro Jurídico. Valeu, gente. Até semana que vem, ó. Time completo, tá? Grande abraço. Valeu!